Você já se sentiu paralisado na hora do sono? Sentiu que não conseguia se mover, se mexer, não conseguia falar, parecia que você estava ali imóvel, preso. É uma sensação bem comum para quem sai do corpo. Outra sensação é aquela sensação de queda, né, que você caiu de algum lugar e você acorda como se você tivesse caído ali na cama. Algumas pessoas escutam também naquele estado quando está para adormecer, algumas pessoas escutam vozes, algumas pessoas veem fisionomias, quando está naquele limite entre estar dormindo e estar acordado. Isso acontece comigo de vez em quando, e o de cair da cama também acontece de vez em quando, e algumas outras também. Eu tenho algumas experiências para contar, mas não nesse vídeo. Esse vídeo eu quero dizer para você quem foram as pessoas com quem eu comecei a pesquisar, as pessoas que eu confio, que são sérias nesse assunto, que são transparentes, abertas, que falam sem misticismo, sem mistérios, que vai te poupar muito tempo para você conseguir direcionar. E tem mais uma questão aí que muita gente se pega. Será que é perigoso? Projeção astral, desdobramento da consciência, desdobramento astral. Será que é perigoso? Vamos saber lá. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Jornada, eu sou o Alan. Meu objetivo aqui nesse canal é ajudar as pessoas que estão buscando, assim como eu, mais informações sobre espiritualidade, espiritualismo, sobre a sua jornada, contar um pouco da minha experiência. Não sou dono da verdade, não sou a última palavra em nada, sou uma pessoa normal que buscou e que eu estou aqui passando para você que também está buscando uma opinião sincera e honesta sobre vários assuntos, tá? Contando minhas experiências de quem eu conheço. Hoje é um desses casos, hoje é um desses dias, desde alguns anos atrás, 2015, 14, que eu tenho focado mais nessa minha jornada, nesse meu caminho de aprender mais, de sair do desconhecimento. Então eu botei na cabeça que a partir do momento que eu sei alguma coisa, muito mais difícil as pessoas te controlarem, as pessoas te enganarem. Achei muito canal nessa minha jornada de pessoas que não têm esse comprometimento, pessoas que simplesmente não têm responsabilidade sobre as informações que elas passam. Triste dizer isso, mas importante que o que eu falo aqui para você caia no seu bom senso, no seu julgamento do que é melhor para você nesse momento. Minha mãe tem experiências de saídas do corpo. Todos nós temos, na verdade. A gente se lembra muito pouco, ou a gente se lembra muito e a gente acredita que seja sonho. Algumas coisas são sonhos, outras não, mas não é o caso aqui, não vou dar explicações. Eu só quero aqui dizer das pessoas que eu busquei informações e que foram bem úteis para mim. Então, com essa história da minha mãe, me deu uma curiosidade muito grande, ter também minhas experiências e não estar entendendo muito o que acontecia. Comecei a partir, então, buscar pessoas que soubessem, que eu poderia confiar, pessoas que não ficassem enrolando, não ficassem desviando a atenção ou passando informações erradas. Primeiro de tudo foi o estudo de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, e o Livro dos Médiuns, que decorre do Livro dos Espíritos, né? É uma das obras de Allan Kardec. Então eu vou ler aqui rapidinho para vocês uma pergunta que está no Livro dos Espíritos sobre desdobramento astral, que no livro do Allan Kardec ele se refere a esse fenômeno como um fenômeno como sonambulismo. Então vamos lá. Do Livro dos Espíritos, são as perguntas 425, 425 até 428, tá? 425 até 428. Eu só vou ler a 425 e daí você já tira a sua conclusão, você já tira mais ou menos o que vem daí, né? Não é uma coisa que é moda, não é uma coisa que é invenção, e é uma coisa que foi pesquisada. Vamos lá. Pergunta 425 do Livro dos Espíritos. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como explicá-lo? Então lembra que projeção astral, desdobramento astral, a projeção da consciência é referida no Livro dos Espíritos como sonambulismo. Resposta dos Espíritos. É um estado de independência da alma, mais completo que no sonho. Então, as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepções que não atinge no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, o sonambulismo
imperfeito seria o sonho, estado onírico e tudo mais. É um sonho que é uma coisa mais fantasiosa. Essas pessoas têm podem explicar muito melhor do que eu. Preste atenção, dá uma lida no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, antes até de começar a sua busca de ouvir as pessoas, porque ajuda a se ter uma base, né? Um ponto de partida pra gente. Muita coisa você não vai entender a princípio, muita gente não entende quando lê essa parte no livro dos espíritos. Quando você lê de novo, muita coisa se encaixa, porque é explicado, né, pra gente, você buscou informação, as pessoas de hoje têm uma forma de explicar prática, uma forma mais coloquial, uma forma mais que a gente entende, né? Outro livro que eu comentei foi o livro dos médiuns. É importantíssimo que você leia o livro dos médiuns, você saiba o livro dos médiuns, que seja um livro que você leia e releia. Então vamos lá. Quando eu comecei meus estudos, minhas pesquisas, busca, né, principalmente YouTube, que são aqui essa plataforma é uma plataforma sensacional, você pode encontrar de tudo, tanto para você não produzir nada, coisas que não te acrescentam em nada, quanto a coisas que te fazem uma pessoa infinitamente melhor. Você se sente bem com o que você está aprendendo e com que aquelas informações estão trazendo de bom na sua vida e para você. A primeira pessoa que eu encontrei aqui no YouTube foi a Meire Costa. O jeito dela é um jeito bem assim formal, é um jeito despretensioso, é um jeito que fala assim como a gente está conversando, de igual para igual. Ela senta na frente do computador dela. Hoje em dia não sei mais, porque eu não acompanho tanto o canal da Meire, mas é uma pessoa que eu vi bastante os relatos dela no começo. Ela estava começando até o canal dela. O jeito da Meire lá me cativou no primeiro momento. Eu não sei se ela já tem livro, acredito que ela já tenha livro, já tenha curso. Dá uma olhada no canal da Meire, mas eu quero dizer que ela fez parte dessa busca e foi muito importante para mim, para despertar, para ver que não era uma coisa isso não era um tema, um assunto muito longe de mim, do meu entendimento, uma coisa muito difícil que eu me desinteressaria ou que eu desistiria de entender. Então isso é bem legal. Ela cita bastante uma outra pessoa, que é essa segunda pessoa, né? A Meire, esse jeito dela assim de conversa, um jeito bem tranquilo. Essa pessoa é o Saulo Calderon. Saulo Calderon tá, se não me engano, também eu vou botar o link de todos eles aqui na descrição, com seus livros. Só olhar aqui na descrição, tá? Já vai direto para essas pessoas que eu recomendo bastante. Vamos lá. O Saulo Calderon, ele tem um site, chama viagemastral.com. Nesse site ele tem relatos, ele tem, se não me engano, um curso. Ele tem o livro dele em PDF, Viagem Astral. O livro do Saulo tá no site dele, tá em PDF gratuitamente no site. A última vez que eu acessei lá, o link estava quebrado, tá? Então, mandou uma mensagem lá para ele. O livro é bem bacana, conta a experiência dele desde os 15 anos, 14 anos, quando ele era bem jovem, 16, uma coisa assim. Ele era adolescente, ele teve a primeira experiência de consciência total fora do corpo. A partir daí ele buscou informações, foi buscar também com quem ele poderia aprender mais sobre aquilo que estava acontecendo com ele. Daí vem a jornada dele, ele tem vários relatos, ele tem vídeos, são os FAQ, ele vai vendo as perguntas que são feitas no último vídeo e responde no vídeo seguinte. Ele faz vídeos diariamente, todo santo dia. Tava lá o Saulo respondendo perguntas do dia anterior, do vídeo dele do dia anterior, e umas daquele mesmo dia, mas normalmente era do dia anterior. Então ele faz isso, ele recebe pergunta num dia, responde no outro. Saulo é uma pessoa que fala assim como se fosse também um amigo. Ele não existe religiosidade, não existe misticismo. Ele fala o que ele pensa baseado na experiência dele, no bom senso dele. Ele faz o FAQ musical, que é normalmente sexta-feira à noite. Ele é músico também. Eu acho que o Saulo merece todo o sucesso do mundo, que é uma pessoa que realmente se dedica a esse canal, ao que ele se propôs, com muita fidelidade, muita lealdade. E tem uma frase do Saulo que ele fala bastante sobre a projeção astral especificamente. Ele pergunta a gente o seguinte: imagina se você imagina num beco escuro de noite, você vai atravessar, você tem que passar por aquele caminho ali para chegar onde você tem que chegar, né? O que é a projeção astral para ele, resumidamente, assim, um dos exemplos que ele cita é esse. Então imagina você tem que passar nesse beco, e aí nesse beco você prefere, talvez tenha gente, talvez não tenha gente, você não sabe. Então imagina, você quer
atravessar esse beco escuro ou mal iluminado, você prefere atravessar ele com toda a sua consciência, para que você saiba o que está acontecendo, para que você saiba se defender de alguma coisa ou se esquivar de alguma coisa que aconteça com você, ou você prefere passar com ele como se você estivesse sem enxergar bem, né? Ou seja, ele fala, você prefere atravessar sóbrio ou bêbado, como se estivesse alcoolizado ou como se estivesse sóbrio? A maioria das pessoas, obviamente, vai responder que você prefere passar sóbrio. Então, tem esse caminho, porque se você está vivendo isso, o ideal é que você busque para que você esteja mais sóbrio para atravessar nesse beco. E o plano astral não é nada mais do que uma reprodução do plano material. A gente tem todos os perigos que tem aqui, lá, e a gente consegue se esquivar e saber se proteger e se defender do lado de lá. Como também a gente tem aqui forças policiais, ou pessoas que nos ajudam aqui, lá também tem a mesma coisa, que são pessoas desencarnadas que estão lá, que também exercem essa função, dependendo do seu objetivo na projeção astral. Tá? Então, se o teu objetivo tem uma finalidade de estudo, de entendimento, de saber o que está acontecendo, você sempre vai estar bem amparado. O site dele, viagemastral.com. Na busca do Saulo por informações, na época que ele passou por isso, ele descobriu essa outra pessoa. E essa pessoa se chama Wagner Borges. Pessoal, ele sabe muito de projeção astral, ele sabe muito de espiritualidade. Mesmo sabendo tanto, ele gosta de falar que ele é mestre de nada, discípulo de coisa alguma. Então, o Wagner ele respeita todas as religiões, ele respeita todos, como todos os outros, tá, gente? Mas o Wagner tem isso nele como uma marca registrada. No plano astral, nós não temos separação. O objetivo das pessoas que trabalham ajudando, auxiliando no bem, não é uma bandeira que ela levanta de alguma religião, de alguma doutrina, de alguma coisa que faz ela melhor ou pior do que a outra. Não é porque você é da religião A, B ou C que você sabe mais do que o outro, que a sua é mais importante do que a outra. Eu aprendi há muito tempo atrás que Deus se manifesta ao homem através do próprio homem, da forma que aquele homem pode compreender a Deus naquele momento. Então, Deus, a força criadora, ela vai, ou como queira chamar, ela vai se manifestar aquelas pessoas da forma que ela melhor entenda e compreenda Deus, da forma que melhor seja apropriada para ela naquele momento, naquele estado espiritual, naquele estado evolutivo que ela está. Então, o estado evolutivo de cada um de nós, a cada momento, pode exigir para a gente algum tipo de religião ritualística, de dogma, de ritual, que vai acomodar aquele momento nosso de compreensão de Deus, compreensão do bem. Se aquela religião é para fazer o bem, ela é uma religião que não tem nada de diferente das outras, que também fazem o bem. Voltando ao Wagner Borges, o Wagner Borges tem um programa na Rádio Mundial, programa Viagem Espiritual na Rádio Mundial de São Paulo, que ele tem esse programa desde 1999, um programa muito antigo, ele é uma das pessoas mais antigas dentro da rádio. Dentro dessa rádio tem Newton Schultz, tem várias outras pessoas também que fazem programa com um foco mais espiritualístico, foco mais de autoconhecimento e tudo mais. Como eu disse, o Wagner é uma pessoa que tem uma bagagem de informação muito ampla, muito rica. Ele se dá conta disso, mas ele não vê isso como um mérito nenhum. Ele simplesmente foi buscar para satisfazer a curiosidade dele, o interesse dele em entender o que acontecia com ele. É muito legal a história do Wagner. Eu recomendo muito que você escute os programas do Wagner. Tem no Facebook, tem no YouTube. Os programas dele são postados no canal dele, os programas da Rádio Mundial. E o Wagner tem muitas publicações, muitos livros. Ele tem um site também dele que se chama ippb.org.br. O Wagner tem muito material, muitos livros gratuitos no site dele. Inclusive livros dele. Mas tem livros que como ele mesmo explica, alguns estão em contrato, vão ter contrato com editoras e não estão gratuitos. Os que têm editoras, têm contrato com editoras, não estão gratuitos no site. Alguns estão em negociação, então ele fala para que as pessoas busquem logo, baixem logo no site antes que entrem
restrição que ele entre em acordo com editores, e aí vai para publicação, e aí ele não pode mais deixar o livro gratuitamente para ninguém. Muitos assuntos que o Wagner fala são bioenergética, alguns dos principais, bioenergética, chakras, obviamente as experiências fora do corpo. Ele tem muitos relatos, ele tem muitos casos bem legais, ele tem essa coisa, esse dom de falar de uma forma cativa, numa forma que explica bastante, explica bem, ele dá os detalhes bem. Para quem gosta de detalhes, é sensacional ouvir os relatos, as informações que vêm do Wagner. Outras coisas são aura e vida após a morte. Ele conta vários casos, né, de pessoas, inclusive um que eu ouvi recentemente sobre a mãe dele quando desencarnou. Eu gosto muito mesmo do Wagner, sou suspeito para falar. E obrigado ao Saulo e obrigado a Meire, que me fizeram encontrar o Wagner também. Essa é a beleza do YouTube quando a gente está buscando coisas para crescer. É bem legal. O livro do Wagner chama o que é mais direcionado às questões mais básicas, aquelas do começo do vídeo, de se sentir imóvel, paralisado, a paralisia do sono e vários outros fenômenos que acontecem. Se chama Viagem Astral, a projeção da consciência. Editora é Luz da Serra. Vamos para agora para a próxima pessoa, que é Valdo Vieira. Eu já li o livro dele. Você também bem provavelmente já leu. Se você ainda está começando essa busca, eu sugiro que leia alguns. Ele tem algumas parcerias com Chico Xavier. O Valdo Vieira, ele é fundador da projeciologia, conscienciologia, projeciologia, é médium, escritor e projetor astral. Ele tem essa experiência com essa busca, com a pesquisa na projeção astral. E ele criou uma forma de estudo com sua própria linguagem. Ele usava isso de uma forma bem científica até, e filosófica também, comportamental. O Valdo utiliza muitos termos técnicos que ele criou com a projeciologia, mas é um livro muito rico de informações, porque são décadas de estudo e dedicação à projeção astral. Valdo Vieira é uma autoridade, é um ícone da projeção astral. Impossível qualquer pessoa que queira entender melhor a projeção astral de forma séria, de forma responsável, não tenha bases aí, não tenha material encontrado nas pesquisas do Valdo Vieira, da projeciologia. Então, existe até um dicionário da projeciologia online, tem um dicionário online. Quando eu estava estudando, quando eu estava assistindo alguns vídeos dele, eu encontrei esse dicionário online da projeciologia para eu buscar os termos que ele utilizava, para eu conseguir entender sobre o que ele estava falando, sobre o que ele estava se referindo. Vai depender de você, a forma que você vai receber melhor essa informação. A principal obra do Valdo Vieira seria a projeciologia, o livro Projeciologia. Tem um livro que chama Projeções da Consciência. Eu li esse livro e eu quero contar um caso que me marcou bastante nesse livro. Não vou dar spoiler, mas eu preciso contar um caso. Esse caso, no livro, o Valdo se desdobrou e ele narra que ele se viu num escritório tarde da noite, ou seja, depois do horário de trabalho, depois do horário comercial, e tinha um grupo de pessoas fazendo mentalização com o objetivo de fechamento de contrato. Não lembro se ele coloca o que é, eu também não falaria agora. Então é muito rico, se informar é muito bom, e tem várias coisas ali das pesquisas dele que ele consegue passar pra gente, e isso me marcou bastante. Existem pessoas que sabem que existem esses fenômenos e eles utilizam nem sempre para o bem, nem sempre para finalidades nobres. Então não é uma coisa religiosa, a pessoa utiliza aquilo, ela sabe que existe aquele poder, ela sabe que existe aquele fenômeno e ela utiliza para os interesses dela, sendo bons ou ruins. O final no que isso vai dar, a gente sabe que nem sempre é um bom resultado, mas que existe, né? E bem provavelmente essas pessoas negam que isso exista ou que elas façam isso. Foi uma coisa que me marcou bastante nesse livro dele, que é Projeções da Consciência. Muito interessante esse livro, tá, pessoal? Muitas informações boas. Quero falar sobre uma outra pessoa, ela é a Nancy Trivelato. Nancy Trivelato faz um trabalho científico com relação ao desdobramento astral, experiências fora do corpo. Ela orienta. Ouvindo também a Nancy, é um outro estilo totalmente de passar informação. Ela tem um estilo bem sereno, bem calmo, passa a informação com muita propriedade, a propriedade de quem estuda, de quem leva a coisa séria. Também tem termos técnicos, tá? Não tão
difíceis ou não tão complicados quanto o do Valdo Vieira, por exemplo. A Nancy tem agora um livro que acredito que está no site dela, nancytrivelato.com, Nancy com I, Trivelato com 2 L. Tá? Tem mais uma pessoa que tem até um livro recém-lançado sobre desdobramento astral. Essa outra pessoa é o Robson Pinheiro, ele é autor de Tambores de Angola, sobre o livro que eu tenho um vídeo aqui também no canal, que eu falo sobre como esse livro impactou meu entendimento sobre espiritualidade e Umbanda, tá? Depois, se você puder e tiver paciência de ver, assistir esse vídeo, ouvir esse vídeo, tá aqui no canal também. Eu diria que o Robson é uma pessoa espiritualista, ele é um trabalhador do bem. Esse livro chama Desdobramento Astral, Teoria e Prática, da editora Casa dos Espíritos. Então, Robson é um trabalhador, uma pessoa também que trabalha muitos anos com desdobramento, trabalha com equipes no astral, assim como o Wagner Borges, assim como o Saulo. Então é isso, né? A resposta da pergunta se faz mal ou não faz mal o desdobramento astral, eu encontrei no site do Wagner Borges. Então vamos lá. E o desdobramento astral é perigoso? Não, não é perigoso. O corpo é nosso. Muita gente tem a preocupação de achar que alguém vai possuir o corpo quando a gente está fora. Isso não é verdade. O corpo é nosso de uma forma também, por causa de uma lei da natureza que a gente desconhece, não dá para se explicar tudo. Esse corpo que nós utilizamos hoje, ele está ligado ao nosso espírito, a uma pessoa. Então ele é individualmente direcionado a uma pessoa, dedicado a uma pessoa, ele é só teu. Nessa vida esse corpo é só teu. Então até onde nós conhecemos, essa é a verdade de hoje. Tá? Então não faz sentido ter medo achando que outra pessoa vai tomar o nosso corpo. Então o corpo é nosso e não há nenhuma chance de o perdermos simplesmente por estar em desacordo com a natureza. É o que eu falei, não é da lei da natureza se perder o corpo. Esse texto tá no site do IPPB, do Wagner Borges, é um texto do Luiz Otávio Zahar. Tem vários outros canais, pessoal, que falam sobre viagem astral, desdobramento astral, mas tomem cuidado, tem muita gente com um foco que talvez seja não muito responsável para esse fenômeno, esse sentido que a gente tem. Eu vou contar esse relato bem rapidinho aqui, ele é bem rapidinho. Quando eu encontrei meu avô materno, ele faleceu em 2002, e eu tava nos dias anteriores, eu tava um pouco com saudade dele, e lembrei dele, e meio que antes de dormir eu tento sintonizar com meus amigos do lado de lá, né, as pessoas que me orientam, ou a pessoa que me orienta, e eu comentei disso, falei, poxa, ia ser legal se eu visse meu avô, e esqueci. Eu acho que uns dias, não foi no mesmo dia, mas acho que no outro dia, 2 dias depois, nitidamente eu fiquei consciente, como se tivesse alguém me levando, né, ou assim, eu sentia que tinha alguém aqui do meu lado, até ou me abraçando ou me levando assim. Eu não sou um desdobrador, assim, um projetor tão consciente assim. Eu tenho consciências de vez em quando, sabe? Eu desperto no local e às vezes parece que eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, chegando assim, eu cheguei por trás, meu avô estava fazendo alguma coisa em pé numa bancada, fazendo alguma coisa, algum trabalho manual, mas eu fiquei tão eufórico de estar vendo meu avô, e eu cheguei por trás dele e dei um beijo nele, assim, por trás, assim, dei um beijo. E ele virou, assim, assustado, ué, de jeito que ele fala assim, ué, o que você tá fazendo aqui? Você tá aqui? O que você tá fazendo aqui? E ele se espantou, acho que foi uma surpresa pra ele também. E eu falei, tô aqui, que bom te ver. Dei um abraço nele, daí eu acho que eu fiquei tão eufórico que eu perdi e acordei já com aquela sensação de gratidão, né? De gratidão, uma sensação muito boa, e ter certeza que eu tive com meu avô e saber que ele tá em algum lugar trabalhando por ele. É muito a importância, Wagner fala muito isso também, que a importância da gente estudar e descobrir essas coisas é
principalmente de quem é espírita, espiritualista e acredita na continuidade da vida, na não extinção da vida, da consciência, de não conceber que a vida acaba, né? A vida não acaba, a vida só muda de lugar, ela continua. E são provas, eu já tive várias outras provas. É sensacional a gente quando se dispõe a essa aventura, eu diria, de conhecer mais, de buscar mais informação. Então, obrigado por estarem aí, se você chegou, pela tua paciência de chegar até o final do vídeo. Muito obrigado aí pela força. Se quiser deixar aí que gostou ou não gostou, a amizade continua, sem ressentimento nenhum. Pode colocar aí, coloca aí se você também tem essa experiência, já teve, conhece alguém que tenha, passa, não digo nem passar meu vídeo, passa direto o vídeo das pessoas que sabem muito mais que eu, passa o vídeo deles, passa o canal deles e ajuda essas pessoas que vão passar muita informação para quem está passando por isso, tá? E não sabe por onde começar a entender o que acontece com ela e achar até que isso é coisa, essas crenças limitantes, né, pessoal, de achar que é coisa que é perigoso, que não é do bem, que faz mal, que você precisa tá num lugar para fazer. Você precisa ter conhecimento, a gente precisa ter conhecimento, saber o que está acontecendo. Quando a gente tem conhecimento, ninguém controla a gente, ninguém tem o poder de dominar a gente através do desconhecimento das coisas, né? Então, se você sabe como aquela coisa funciona, você já tem uma grande chance de não ser controlado por ninguém, né? Não se deixar controlar por ninguém, tá? Principalmente pessoas que não têm boas intenções com essa forma de controle, que é a maioria. Tem muita gente dando informação, tem muita informação aí gratuita, como eu falei, é só ir atrás, tá? É só ter a vontade mesmo de ir atrás, de saber o que está acontecendo, e isso é o principal, tá? Um abraço e até a próxima.